493 votos. Aprovada a subemenda substitutiva. Estão prejudicadas a proposição inicial, o substitutivo da comissão especial e as emendas. Os recursos números 15 e 16 foram retirados pelos autores. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal com aprovação unânime desta Casa, da Câmara dos Deputados. Começa agora com esse momento histórico. Por que histórico? Porque quando eles fazem alguma coisa boa para o Brasil, os deputados viram um momento histórico. Eles estão acostumados a trabalhar só para eles. Aí quando fazem o que deveria ser comum, o que deveria ser rotina, a pessoa, todo mundo fica espantado. Olha, que momento histórico. Finalmente eles estão trabalhando para o povo e pelo povo. Então vamos falar, claro, hoje sobre esse momento histórico. Os deputados aprovando a isenção até R$5.000 do imposto de renda. Muita gente aí, 9 milhões de brasileiros ficaram isentos, já tinham mais uns 17 milhões isentos até 3 mil, ou seja, 27 milhões de brasileiros deixando de pagar imposto de renda. E quem vai pagar o papo, a conta vai ser meia dúzia de ricão. Para ser exato, 141 mil, acho que é esse o número de super ricos que terão agora uma caixinha a mais para contribuir com o Brasil. Esse momento histórico vai fazer uma diferença grande na eleição de 2026? Esse imposto de renda agora zerado até 5 mil, qual é o potencial eleitoral mesmo dessa história? E obrigado pela presença. Boa tarde, Guga. Boa tarde a tua equipe, o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu acho que tem uma confluência muito positiva para o governo Lula, né? Algo que não se pensava tão nitidamente há 2, 3 meses atrás, né? O que nós temos? Nós temos, como você disse, vários erros do Eduardo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, eu acho que está ficando cada vez mais claro que ele tem uma certa dificuldade de assumir uma liderança política estratégica. Ele é muito da ação, né? Ele sempre foi baixo clero e tal, e para ele fica meio desorientado quando ele começa a viver uma situação de adversidade. E aí vem o filho dele, que cria uma adversidade gigantesca. Ele não conseguiu reagir, o Jair Bolsonaro, a tempo, adoeceu, possivelmente em função dessa situação. Ele sempre adoece numa situação em que ele tem que tomar uma decisão que ele sabe que é um risco. E na sequência nós tivemos erro do Hugo Mota, que o colocou numa situação muito delicada. A própria bancada bolsonarista na Câmara, vendo que eles não tinham mais aquela predominância nas ruas, né? Eles começaram a se fechar em ações na Câmara de Deputados, porque no Senado eles não têm essa característica, para jogar para a base deles algo que alimentasse a unidade política da base deles, para não ficar desmontada. Mas foi um erro atrás do outro, e chega um momento que o Hugo Mota, completamente destronado, inclusive literalmente, ele vai pouco a pouco acompanhando o governo. O governo Lula não é um governo de esquerda, não é um governo radical, é um governo muito moderado. Ele trabalha com a convicção da ampla aliança, a ampla coalizão, mesmo que não dê um retorno de voto. Isso facilita um pouco a vida do Centrão. E aí emplaca a votação de ontem. A votação de ontem é toda creditada ao governo. Não tem absolutamente nada a ver com a Câmara. E aí você vai perguntar, mas por que foi unânime então? É porque votar contra isso era praticamente se destruir na base eleitoral. Você imagina, um candidato do Centrão vai disputar a Câmara de Deputados com um deputado do PT ou da base do PT, legítima, como o PCdoB, agora PSOL, e a Rede, e assim por diante, PSB, ele vai perder, porque o candidato governista vai falar, você votou contra. Você votou contra os pobres. E aí eles não tinham o que fazer. Eu só quero, se você me permitir, explicar só isso que eu estou falando do Centrão. O Centrão, ele tem uma característica muito importante, que é o seguinte:
uma parte do Centrão, é sempre bom lembrar, é a Arena. Eles são herdeiros da Arena. Eles são a elite do Centrão, são os capitães dos partidos do Centrão. Ou seja, só para a galera de casa entender, a Arena era o partido que representava os milicos, os militares, os interesses da ditadura militar. A Arena, é isso que o senhor está falando. Isso, o governo militar acabou com todos os partidos que existiam e ele concedeu 2 partidos apenas. A Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, que seria uma oposição consentida. Pois bem, a Arena era o partido da ditadura. O partido que abaixava a cabeça ou até estimulava tortura, assassinato, perseguição, exílio e tal. E que manipulava dados da economia para criar roxo e assim por diante. Esse pessoal é filiado historicamente a essa concepção. Eles têm, portanto, uma tendência de proximidade com o extremismo de direita. Está no DNA deles. Claro. Acontece que o Centrão tem uma outra característica, que é o baixo clero. O baixo clero é assim chamado porque a ditadura militar criou um conselhão que ele chamava Conselho de Cardeais. Eram os principais nomes da Arena, que mandavam mesmo na Arena, e de vez em quando ele chamava um ou outro que lhe apetecia do MDB. E nessa reunião do conselho, eles fechavam pauta, que interessava, obviamente, o governo, né, para tentar ter uma votação massiva. Aqueles que não eram chamados ficaram conhecidos como baixo clero, porque eles não eram cardeais. Não era o conselho de cardeais. Então era baixo clero. Eram deputados pequenos que não presidiam comissões permanentes da Câmara, eram deputados que não apareciam na TV, não apareciam em lugar nenhum. Então o que eles faziam? Eles se elegiam e alimentavam a base eleitoral deles. O Centrão é a mistura dos dois. O que faz o Centrão, em algum momento, votar com o governo é o baixo clero do Centrão. E aí eles arrastam os líderes ideológicos que são extremistas, que têm uma tendência a isso. Você está mostrando aí o Arthur Lira, ele é o meio do caminho. Ele era o braço direito do Eduardo Cunha, mas ao mesmo tempo ele é um cara que alimenta a base eleitoral dele, e o pai dele que foi prefeito, essa coisa toda. Então, ele é meio baixo clero, ele é meio Arena, capitão. Né? A gente tem que entender isso, porque o Lula, para fechar a resposta, ele está aproveitando muito bem essa possibilidade de passar um trator e criar fato político, a ponto de gente como o Arthur Lira balançar, e como ele é meio baixo clero, ele rapidamente pular para o outro lado. Né? Esse é o momento que a gente está vivendo. Se o Lula continuar emplacando esse tipo de rolo compressor, eu já coordenei campanha, inclusive, do Lula, em 89. A gente cria fato político cumulativo para criar um ambiente favorável. Se o Lula continuar criando isso, por exemplo, fizer uma boa negociação com o Trump e continuar emplacando as pautas positivas, ele praticamente sela a chance da maioria do Centrão apoiar o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou até o Tarcísio o ano que vem. Tarcísio já percebeu isso e está fazendo o charminho que nós estamos vendo. Um momento muito importante para o Lula. Charminho, Tarcísio tá dentro, a treta que vai se disputar contra o Lula. E eu também creio nisso, que esse Centrão aí vai observar muito bem o cenário político agora para decidir para que lado pender, já que eles são fisiológicos e precisam estar sempre do lado do poder. Vamos soltar aí vídeo do Mota e do Lira, e a gente comenta, o Mota e Lira depois da aprovação, felizes da vida, como se fosse cair no colo deles. A dádiva por esta aprovação, e não do governo, como está falando o Rudá, vai cair no colo do Lula. Ninguém vai lembrar daqui a pouco que o relator era o Arthur Lira não, viu? Mas tudo bem, solta aí o vídeo. Ressaltar a importância do dia de hoje, mais uma vez um dia histórico na Câmara. Todas as vezes em que votações da importância dessa, de todos os temas tributários, por exemplo, acontecem, a gente consegue convergir, e essa, surpreendentemente, por unanimidade, que é o primeiro passo naquele aspecto que nós conversamos aqui antes,
de que a gente vai continuar trabalhando sob a presidência do presidente Hugo Mota, com a companhia dos líderes, a casa como um todo, que é uma casa que nos orgulha muito, para entregar votações importantes. Presidente Hugo, no começo da sua gestão, eu não tenho dúvidas que vai conseguir sempre aglutinar. Comentando o relator, o doutor Arthur Lira, que realizou um brilhante trabalho na construção do seu relatório. Nós tratamos essa demanda e essa pauta sempre como uma prioridade aqui da casa, sempre dizendo que a Câmara tem o seu tempo de amadurecimento para as matérias que são votadas. A votação de hoje demonstra como essa construção política foi feita, ouvindo a todos, ouvindo a sociedade civil, dialogando com o governo, que é o autor do projeto. E aqui o deputado Arthur citou o papel importante dos ministros Fernando Haddad e da ministra Gleisi Hoffmann, que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até a construção política para o Guinho Mota, que é muito menor do que a cadeira que ocupa, junto a Arthur Lira, esses dois que dessa vez trabalharam de fato no que é de interesse público do povo. Mas eu achei interessante ele falar: vamos continuar trabalhando, vamos continuar. Não, meu amigo, vamos continuar. Parece que vocês têm feito ao longo do tempo muita coisa positiva, e não é. Estava acontecendo nada realmente que interessasse ao povão. Era só, quando eu passava ali, era só o quê? PEC da blindagem, briga por anistia, dosimetria. Agora, finalmente, eles se renderam à pressão popular. Fora isso, também o governo gastou uma grana. Essa semana soltou muita emenda parlamentar. Teve ali a emenda do relator, mais de 1 bilhão que o governo gastou para, junto com Arthur Lira, convencer essa turma a votar. Votou 493 votos a 0. Realmente um placar absoluto, histórico. Agora, tem também o vídeo do Haddad. Vamos ver então do Haddad, aí depois a gente comenta os dois, falando também sobre a vitória. Vai, solta aí, Alice. Estamos mais de um mês falando: o Congresso não vai aceitar a compensação, o Congresso não vai aprovar a taxação dos super ricos, o Congresso vai sabotar o governo. Isso não aconteceu. Então nós precisamos também entender, sempre o copo vai estar meio cheio, meio vazio, porque não termina o trabalho, não vai ter fim. O trabalho de arrumando as coisas não tem fim. A vida inteira vai aparecer um desafio que você vai ter que enfrentar. Mas veja só, toda a narrativa que procurou se construir, de que ia haver sabotagem, de que não ia haver equilíbrio fiscal, de que não ia haver neutralidade, que nós íamos perder a arrecadação, toda essa narrativa foi sepultada ontem com diálogo. E aí eu não estou falando de maioria, eu estou falando de unanimidade. Foi isso, será, Rodar? Você acha que o Mota ele tem dificuldade em exercer liderança, em se mostrar como um líder da Câmara? Ou é injusta essa imagem que parte da opinião pública formou sobre ele? O que você acha da liderança dele? Eu acho o seguinte, eu acho sinceramente que o Hugo Mota está destruído como presidente da Câmara. Isso vai criar um rolo compressor sobre ele, porque ele tem que se decidir de que lado que ele vai ter apoio da polarização que tem na Câmara entre o bolsonarismo e o lulismo. Eu tenho a impressão que ele está se jogando para o lulismo com o apoio do Arthur Lira. Eu vou ser sincero, você acha que depois de uma votação dessa, o presidente da Câmara dá uma entrevista coletiva do lado do pai dele, político, o Arthur Lira? Quer dizer, você pode falar, não, mas era justamente a pessoa que encaminhou a votação, relator da... Não, político não faz isso. Não faz isso nem com parente, entende? É porque ele é fraco. É porque ele é fraco. Aqui tem uma segunda questão que eu queria... Bom, antes, o Haddad pode falar o que quer. O que vai... Essa votação vai cair no colo do Lula. Não é do Haddad, porque o PT também fala, o Haddad saiu bem. Não saiu. O Haddad não tem carisma. O Haddad, ele é uma pessoa técnica, tem um discurso racional. Eu posso te garantir, porque eu faço pesquisa na periferia, em muitos municípios do país. Eu posso te garantir. Agora começa a Rádio Peão falando nos bares, nos pontos de ônibus, no metrô. Você viu
Nós não vamos pagar. O tio não vai pagar imposto. E vão falar, quem que veio? O Lula. Você acha que vai falar o Haddad? Vai falar o Lula. É isso que... E a memória vai ligar do trabalhador, da pessoa pobre, ele vai ligar a história do Lula, o que o Lula fez lá no Lula 2, principalmente, com o Lula voltando. Vai ficar. Vai falar, pô, mas quem é que faz mais por nós? Não é? Bom, a segunda questão que eu queria levantar é o Arthur Lira. Eu acho que os dois ali, principalmente a fala do Arthur Lira, deram vários recados. Quando eles falam, nós vamos continuar a trabalhar, o que o Arthur Lira está falando? Lula, PT, nós vamos continuar votando o que vocês querem, desde que se libere as emendas parlamentares. Eles já estão definindo uma negociação duríssima com o governo federal, das emendas parlamentares serem liberadas o ano que vem, antes da eleição. Eles querem irrigar. Pro Arthur Lira, é a única chance dele contra a família Renan Calheiros, que disputa o poder do estado dele. Então, e ele está mal nas pesquisas. Então, contra as indicações do Renan Calheiros. Então, ele pode sumir da política. A questão é, ele deu um recado, Noblar, ele deu um recado. Ele pegou e falou, ó, vamos continuar trabalhando. É uma frase cifrada. Claro que para nós fala, ué, não estava trabalhando? Como você disse. Ele deu um recado para a bancada do PT. Falou, ó, nós estamos negociando, vamos continuar negociando. Isso é importante porque os dois falando junto e ele falando isso, mostra que nesse momento eles estão achando cada vez mais perto da eleição e com essa confusão do Tarcísio de Freitas, vou, não vou, eles estão percebendo que tem mais vantagem para a eleição ficar com o governo. Um momento importantíssimo para o governo Lula. É verdade. Agora, você falou do Haddad como alguém que não tem carisma, e muita gente aponta o Haddad. Ó, galera, quem não sabe, o Rudá fez a campanha do Lula, estava naquela campanha de 89, Lula, Bisol e Rudá. Então, manja do assunto, sabe do que está falando.